Bom dia, meus irmãos em Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para falar do Evangelho, para trazer consolo aos nossos corações, à nossa vida. E nesse momento vamos fazer a nossa prece, pedindo amparo, pedindo luz, pedindo proteção. Amado Mestre Jesus, querido Mestre, aqui nos colocamos à vossa disposição, pedindo o vosso amparo, a vossa luz, a vossa mão amiga, que sempre nos amparou, nos acolheu, nos conduziu. Pedimos, ó Mestre, que acolha cada uma daquelas famílias que estão passando por dificuldades, que estão com seus corações abalados, sejam pela fome, seja pelo desemprego, seja pela doença. E aqui, ó Mestre, nos colocamos à disposição para, nesse momento, pedir que a Mãe Santíssima envolva cada um deles. Que os lares sejam envolvidos em um manto de luz, de amparo, de alegria, de consolação. Que os nossos amigos, os nossos entes queridos sejam envolvidos nesse manto sagrado. Que os nossos irmãos em Cristo também possam estar nesse momento recebendo a vossa luz, o vosso amparo. Pedimos, Senhor, humildemente, cuida do nosso planeta, ampara a cada um de nós, nos envolve em vosso magnetismo de amor, que tanto nos nutre, nos ampara, nos acolhe. Trazei às nossas famílias o amor, o carinho, o zelo, o devotamento. Que nós possamos, Senhor Jesus, a cada dia estarmos mais fortalecidos e amparados para superar cada dificuldade que a nós é apresentada como forma de escola, de lição, para que nós possamos encontrar as estratégias de superação. Obrigado, Mestre, por se fazer presente em nossa vida. Permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja. E nesse momento, meus irmãos, nós vamos falar a respeito do Evangelho que está no capítulo 7, Bem-aventurados pobres de espírito. O item 7, Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. E eu peço licença para, nesse momento, ler um trecho do Evangelho, onde diz: Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e aos prudentes, e por tê-las revelado aos simples e aos pequenos. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por ter revelado essas coisas aos mais simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e tê-las ocultado aos sábios e aos prudentes, mais aptos em aparência a compreendê-las. É preciso entender, porém, pelos primeiros os humildes, que se humilham diante de Deus e não se creem superiores a todo o mundo, e pelos segundos os orgulhosos, envaidecidos da sua ciência mundana, não se creem prudentes porque negam, tratando Deus de igual para igual. Quando não negam, porém, na antiguidade, prudente era sinônimo de sábio. Por isso, Deus lhe deixa à procura dos segredos da terra e revela-os dos céus aos simples e aos humildes, que se inclinam diante de Deus. Então vamos refletir um pouco a respeito dessa parte do Evangelho em que Jesus Cristo ele faz essa separação, né? Ele faz essa pequena distinção entre os simples, os humildes, né? E os orgulhosos. E o nosso desafio é exatamente encontrar estratégias de superação, de mudança de vida, para que nós possamos nos tornar simples, para que nós possamos ser humildes de coração a ponto de receber os ensinamentos do céu. É natural que todos nós estejamos aqui
preocupados em estudar, em fazer cursos, em se aperfeiçoar, porque no nosso dia a dia nós somos conduzidos a essas ações até para a nossa sobrevivência. Mas o que o Evangelho vem esclarecer não é que para nós está vedado o direito de se capacitar, de conquistar títulos, de se aperfeiçoar no seu ambiente de trabalho. Pelo contrário, todos nós somos dotados de faculdades, recebemos esse dom do Cristo, temos habilidades porque nos foram dadas por confiança e por acréscimo, e essas capacidades realmente precisam ser desenvolvidas, precisam ser aperfeiçoadas. O que a gente não deve confundir é a conquista desses títulos com orgulho, com superioridade, com vaidade, que muitas vezes, à medida que nós vamos estudando, nos capacitando, nos aperfeiçoando, nós vamos nos distanciando do que é simples, do que é modesto, daquelas informações que nos vêm do coração, que nos vêm da nossa intimidade. E um ponto muito importante que nós devemos lembrar é a honra aos nossos ancestrais. Muitas vezes nós pecamos porque à medida que vamos nos capacitando, que vamos conquistando títulos, nós pecamos por nos distanciar dos nossos ancestrais, por achar que eles não falam a mesma língua que nós falamos, por achar que eles são incapazes, que não são letrados e por esse motivo não vão acompanhar nossa linha de raciocínio. Mas é um engano, meus irmãos, porque a grande sabedoria de cada um de nós e principalmente dos nossos ancestrais está na vivência, está guardada no íntimo de cada um. E é exatamente esse ponto que eu gostaria de reforçar, que nós possamos encontrar momentos de reflexão, momentos em que a gente possa estar observando como está sendo o nosso dia a dia, como é que está sendo a nossa postura, se nós estamos escolhendo ser humildes de coração, ser simples, né? Valorizar as nossas raízes, valorizar a nossa família, o simples, o belo, nos capacitarmos para cada dia estarmos colocando em prática as nossas habilidades, aquilo que a gente já conquistou de conhecimento, ou se nós estamos apenas colocando em prática a cultura letrada e nos distanciando de Deus, nos distanciando do ensinamento do Cristo, quando a informação primeira, não é? O primeiro ensinamento que ele nos deu foi: amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Então, quanto mais eu me formo, quanto mais eu conquisto títulos, quanto mais eu estudo, menos eu me aproximo do Cristo, dos ensinamentos dele, das orientações que ele nos deu. E uma estratégia no nosso dia a dia que nós devemos adotar é buscar nas palavras do Evangelho ensinamentos que possam nos fazer o caminho de volta, o retorno, né? Que nós possamos encontrar estratégias de asserenar o nosso coração, de buscar o equilíbrio para que nós possamos nos tornar simples. E eu lembro de uma fala do Cristo quando ele dizia assim: deixai vir a mim as criancinhas. Então, o nosso desafio hoje, a nossa tarefa cotidiana deve ser exatamente buscar essa simplicidade de coração, essa humildade da criança, essa leveza no olhar, essa certeza de que tem todo um mundo pela frente, tem uma vida, mas que ela precisa conquistar o mundo necessariamente, não necessariamente pisando sobre os outros, humilhando, destratando. Então, quando eu trago as palavras do Evangelho que diz: deixai vir a mim as criancinhas, é para servir de modelo, de referência para cada um de nós, para que a gente possa buscar ser simples e humilde como uma criança.
A criança não tem maldade no coração, ela não tem vaidade, ela não busca usufruir do outro para tirar proveito. Então é com esse modelo que a gente tem a esperança de alcançar os nossos objetivos, né? O próprio Evangelho diz: todo aquele que se humilha e se torna pequeno como uma criança será o maior no reino dos céus. E quando a gente fala humilhar, não é se diminuir, é exatamente se tornar simples, é deixar que o seu coração esteja aberto, esteja preparado para novos caminhos, para novas conquistas, né? E aí, para continuar a nossa fala e até para reforçar um pouco o que eu estou falando, eu gostaria de dividir com vocês um texto onde ele fala a respeito do exercício da humildade. Então, está no livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz. Ele fala: não imponha sua opinião, ouça o argumento oposto. Não se irrite com a crítica, aproveite para considerar. Não evite o menos favorecido, cumprimente-o com simpatia. Não se revolte contra a doença, aceite a ocasião de disciplina. Não afronte o adversário, tenha dignidade no triunfo. Não deprecie o trabalho alheio, considere que tudo é oportuno. Não despreze a ajuda do outro, agradeça o auxílio possível. Não alimente superioridade, o valor autêntico não se exalta. Então, meus irmãos, olha quantos ensinamentos, não é? Quantas dicas, eu diria que são dicas do bom viver. Não se exalte, não esteja acima do outro. Quando nós temos qualidades, essas qualidades elas são reconhecidas no nosso dia a dia pela forma como nós colocamos em prática as nossas tarefas. Se nós somos uma pessoa de bem, se nós temos clareza disso, nós não precisamos estar mostrando os nossos títulos, estar reforçando o que já fizemos, por onde passamos. A nossa atitude vai revelar quem somos. Basta tratar as pessoas com carinho, basta tratar as pessoas com respeito, basta tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Com certeza, uma pessoa que é bem tratada, um colaborador que está ali com você no dia a dia, que é reconhecido pelo seu trabalho, que é visto com suas qualidades e defeitos, ela vai reconhecer a pessoa que você é. Não precisa apresentar títulos, não é? Então o Evangelho ele vem nos orientar no nosso cotidiano. O que nós iremos fazer para que nós possamos sermos os detentores ou nós termos a oportunidade de recebermos os ensinamentos do Cristo. Sermos reconhecidos como simples e humildes de coração, não é? Eu vou continuar aqui pegando mais uma informação, um trecho do Evangelho, onde ele vem também continuar a fala dele, dizendo: o poder de Deus brilha nas pequenas e nas grandes coisas. Ele não coloca a luz sobre o alqueire, uma vez que o derrama com abundância por toda parte. Cego, pois, aqueles que não a veem. Deus não quer lhes abrir os olhos à força, uma vez que lhes apraz tê-los fechado. Sua vez virá, mas é preciso primeiro que sinta as angústias das trevas e reconheçam Deus e não o acaso, não na mão que atinge o seu orgulho. Em pequenas palavras, né, o que esse trecho do Evangelho vem nos lembrar é que no nosso dia a dia Deus sempre está presente. Nós recebemos as informações, nós vemos Deus em tudo. O que está faltando é nós fazermos o refinamento do nosso olhar. O que falta é a forma como nós olhamos ser apurada. Nós vemos Deus no nosso dia a dia, na nossa família, na nossa casa, nos nossos entes queridos que estão ali nos assistindo. Nós vemos Deus no nosso trabalho, quando muitas vezes nós estamos em dificuldade
e repentinamente nós temos uma intuição, nós temos o nosso anjo da guarda que nos orienta, que nos intui, que nos esclarece. E todos os dias nós somos educados a estar fazendo esse refinamento. E quando o Evangelho diz, Deus não lhe quer abrir os olhos à força, é porque, principalmente, Deus, na sua misericórdia, Ele respeita o nosso tempo de maturação. Todos nós temos um tempo, todos nós temos a oportunidade de melhoramento. Alguns avançam mais rápido, outros a passos lentos. E o que vai fazer a grande diferença é a nossa busca. Se realmente nós estamos dispostos a fazer essa busca com consciência, a fazer esse melhoramento. Porque jamais nós seremos obrigados a amadurecer de uma hora para outra. Nós somos respeitados na nossa pequenez. Nós somos respeitados no nosso tempo, né? O próprio Evangelho diz que para tudo tem um tempo. Hora de plantar, hora de colher. Então, para nós também tem esse tempo de amadurecimento. E nós somos respeitados. Se nós não estamos dispostos a trilhar uma caminhada diferente, a fazer o nosso pequeno esforço de amadurecimento, nós seremos respeitados, né? Nós seremos... Tem um tempo para tudo e esse nosso tempo vai ser respeitado, né? Por quê? Porque cabe a cada um de nós fazer essa busca e muitas vezes nós não estamos preparados. Quantas e quantas vezes nós falhamos e por puro orgulho a gente não retoma. A gente acha que pronto, não tem mais jeito, então vamos parar por aí. Enquanto o grande desafio da nossa vida é o recomeço. Nós precisamos estar dispostos a recomeçar. Nós precisamos estar dispostos a começar por nós mesmos, observando o nosso dia a dia, a nossa postura, se nós estamos realmente aproveitando todas as habilidades que nos foram dadas, né? A nossa inteligência, a nossa sabedoria, os nossos órgãos do sentido que nós temos funcionando com perfeição, se nós estamos utilizando esses órgãos a contento de forma a se melhorar e a contribuir com a melhora do outro, também usando de maturidade. Se nós queremos ensinar algo para alguém que nós achamos que é importante, que nós achamos que esse irmão deveria saber e ele não quer, vamos respeitar. Ele também tem o tempo dele, né? Nós muitas vezes causam antipatia quando nós achamos que somos os donos da verdade, queremos dizer algo para alguém e esse alguém não está afim de ouvir. Muitas vezes é uma fuga. Quando a gente quer ensinar algo para alguém e a pessoa não aceita, ela em pequenos gestos está nos dizendo, eu não estou preparada, esse não é o meu momento. E a gente muitas vezes insiste achando que está fazendo bem. Mas que bem é esse se eu estou violando a intimidade do outro? Se eu não estou aceitando que ele tem limitações? Porque todos nós temos limitações. Nós temos um grande fator limitador que é o medo. Quando nós nos vemos com medo, inseguros, a gente muitas vezes reage recuando, se fechando, se enclausurando, não é? E esse medo, ele faz com que a gente a cada dia fique mais limitado. Então, o que é necessário é a gente identificar o nosso tempo e o tempo do outro. E que a gente possa respeitar tanto o tempo de dar como o tempo de receber. Precisamos estar abertos. Se alguém nos faz uma crítica, é importante ouvi-la, é importante serenar o coração e não vê-lo como crítica, mas como uma contribuição no nosso amadurecimento. Mas ainda hoje a grande ferida que vem nos impedindo de crescer é exatamente o orgulho. Nós somos extremamente orgulhosos e esse orgulho muitas vezes ele vem acompanhado de outros males da humanidade. Ele vem acompanhado da vaidade, ele vem acompanhado da inveja. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós não colaboramos com alguém
ou até não referendamos algo que alguém fez porque nós temos inveja. E nós não sabemos admitir. O que nos falta é exatamente parar para observar o que nos está impedindo naquele momento. Qual o nosso fator limitante? O que me impede de crescer? O que impede de mudar a minha atitude? E muitas vezes os nossos relacionamentos, eles são conturbados exatamente por quê? Porque como a gente não se conhece, a gente exige do outro o que ainda não tem. E aí gera uma relação conflituosa, seja no trabalho, seja na família, seja em outros ambientes que nós frequentamos. As nossas mazelas vão conosco. Para qualquer lugar onde nós formos, essas mazelas vão juntas, né? E a principal delas é o orgulho. Quando nos achamos superiores, quando achamos que já sabemos mais. Esse orgulho, muitas vezes, ele faz com que a gente haja como se fosse o dono da verdade. E o fator limitante é exatamente esse olhar que nós ainda não temos apurado, né? E aí o próprio Evangelho aqui, no item 10, ele diz: o orgulho é a catarata que endurece a vista. De que serve apresentar a luz a um cego? É preciso, pois, primeiro curar a causa do mal e, como remédio hábil, corrige primeiramente o orgulho. Então o Evangelho ele está sendo bem minucioso, nos dando orientações de como proceder. Se nós somos orgulhosos, nós não reconhecemos o avanço do outro. Para nós o que é importante é o nosso avanço, a nossa conquista, o que nós conseguimos, e esperamos aplausos. Quantas e quantas vezes o nosso irmão está ali do lado esperando uma palavra amiga, esperando um reconhecimento? Muitas vezes não espera, é necessário que ele receba, mas nós, no nosso orgulho e na nossa vaidade, não vemos. E eu não vou longe. Começa pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Nós estamos enclausurados na nossa vida, nos nossos afazeres, e muitas vezes a gente não se permite olhar para o lado e observar que aquelas pessoas que estão convivendo conosco também tenham os mesmos problemas que nós temos, as mesmas dores, as mesmas dificuldades, e que seria importante que em algum momento a gente parasse para observar. Mas nós ainda não sabemos. Não precisamos culpar ninguém. Nós não estamos aqui à busca de um culpado. O que é necessário é que a gente se permita fazer esse caminho diferente. É o grande desafio da humanidade. É se trabalhar, se melhorar, se tornar pequeno como uma criança, humilde, simples, modesto, para poder permitir dar qualidade de vida àqueles que estão mais próximos de cada um de nós. Porque à medida que eu faço outra pessoa feliz, eu fico feliz também. A partir do momento que eu me permito ser melhor, eu vou melhorar o meu ambiente, eu vou me favorecer dessa melhora e aqueles que convivem comigo também. Esse é o grande desafio. Essa é a estratégia que cada um de nós precisa aprender a desenvolver. E precisamos ter isso claro como uma meta diária, de melhoramento, de busca, de avanço. Porque cada um de nós foi confiado uma missão. A missão primeira de melhoramento pessoal, a nossa reforma íntima. Não adianta falar em reforma íntima como uma coisa distante da nossa vida. A nossa reforma íntima ela é diária. Ela é uma ação para ser executada diariamente. E essa reforma ela vai contribuir com a minha melhora de vida, a minha postura enquanto pessoa, a minha postura diante dos meus momentos de alegria e também de tristeza. E eu preciso saber como lidar com isso no sentido de que eu preciso criar uma condição de vida. Eu preciso estar numa sintonia que favoreça a mim e aqueles que estão próximos a mim. Por quê? Porque em qualquer lugar por onde eu passar, eu vou levar comigo essa vibração.
E se quando eu estava na minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com os meus parentes mais próximos, eu não tive isso, não me impede de buscar agora. Hoje nós temos inúmeras ferramentas que favorecem essa busca. Nós temos a ferramenta na palma das mãos e muitas vezes nós não vamos atrás. Por quê? Porque ainda é cômodo se queixar, reclamar, se vitimizar do que não recebeu, do que não foi possível, botar a culpa em alguém. É muito comum nós estarmos colocando a culpa no nosso pai e na nossa mãe. Eu não recebi, eu tive uma vida difícil. Quando eu era criança, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Mas isso não vai voltar. Não adianta ficar reclamando do que não teve e não fazer nada para mudar agora. Todos os dias nós somos estimulados durante os estudos, as leituras, os filmes, todo esse arsenal de instrumentos que nós temos, ferramentas que nós temos no nosso cotidiano, nos dando a oportunidade de fazer uma vida diferente. É natural que nós sintamos medo. Por quê? Porque nós ainda não sabemos fazer. Mas esse medo precisa ser vencido, porque enquanto nós estivermos com medo, nós estaremos engessados, nós estaremos ali paralisados. E muitas vezes esse medo faz com que a gente haja de forma a ofender aqueles que estão próximos da gente ou usando estratégias que vão muitas vezes invalidar o sucesso daquelas pessoas que estão próximas de nós. Então, para que a gente tenha sucesso, é necessário se conhecer, é necessário traçar uma estratégia e levar isso para o nosso cotidiano. Porque ser humilde, né, a conquista da humildade, você vai desenvolvendo a cada dia, né? O que é que eu devo fazer para ser humilde, né? Ninguém vai dizer assim, eu nasci humilde, eu já sei qual é a fórmula de ser humilde. Atingir a humildade é o nosso propósito, mas isso é trabalhado, isso é desenvolvido. E para eu desenvolver, a primeira ação que eu preciso executar é o autoconhecimento. Quem sou eu? O que eu estou fazendo? Né? Como eu me comporto em sociedade? Como eu me comporto na minha família? Será que eu sou amorosa? Será que eu sou amoroso o suficiente com as pessoas que convivem comigo? Será que eu consigo validar o sucesso, as conquistas daquelas pessoas que convivem comigo? Ou por pura vaidade ou por inveja eu não valido? Quantas pessoas estão todos os dias se superando e eu não valido? Porque a partir do momento que eu valido uma conquista de alguém, eu vou conseguir que essa pessoa fique bem e, consequentemente, eu também vou ficar bem. Porque melhora o clima quando as pessoas estão bem, quando as pessoas são gratas, quando nós conseguimos esse clima de harmonia, então o clima inteiro do nosso ambiente vai ser modificado. E todos os dias o Cristo está nos dando uma lição, né? Está nos trazendo um caminho, uma orientação, né? Então, assim, uma frase que é muito importante a gente lembrar é que a verdadeira grandeza se afirma pela humildade, né? A verdadeira grandeza se afirma pela humildade. E que essa humildade ela é conquistada. Cabe a cada um de nós buscá-la, sendo todo dia melhor do que foi no dia anterior. O nosso propósito é sermos amanhã melhores do que fomos hoje. Eu posso ser mais amorosa, eu posso ser mais cuidadosa, eu posso ser mais gentil, eu posso referendar o meu próximo que está ali, precisando de um apoio, de uma palavra amiga, de uma orientação. Muitas vezes a pessoa que está do lado, ela precisa apenas que você deixe claro que se importa com ela. Isso é o que nós buscamos todos os dias. No nosso íntimo nós temos crianças feridas que estão ali aguardando um colo, um carinho, um cuidado, um zelo. E nós temos a nossa vida, né, para acolher essa criança. Começando por nós mesmos.
cada um de nós fazer o compromisso de acolher a sua criança interior, né? De aumentar a estima dessa criança no sentido de dizer, você é capaz. Por mais dificuldades que você tenha passado, você vai conseguir atingir o seu propósito de ser todo dia melhor do que foi antes, né? Então aqui com essas simples palavras, eu agradeço a paciência de cada um de vocês, a tolerância, espero ter contribuído, né? E que a gente possa estar fazendo o nosso projeto de vida, de sermos mais humildes, mais pacientes, mais tolerantes, para podermos receber os ensinamentos do céu. Os ensinamentos da terra nós buscamos nas universidades, mas muitas vezes nos tornamos arrogantes, vaidosos com os títulos, e isso nos distancia dos ensinamentos do céu. E os ensinamentos do céu, eles estão no nosso coração. Todas as vezes que tivermos dúvidas de onde está o nosso tesouro, olhemos para dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração é onde está o nosso tesouro. É onde está o Cristo redivivo, que nos ampara, que nos acolhe, que nos alimenta, que nos nutre do seu amor de irmão, do seu amor diário, né? Que nós possamos ter essa certeza de caminharmos firmes, se errarmos, termos paciência de retornar, de fazer de novo, de fazer diferente, de evitarmos o melindre. Se alguém me feriu, se alguém me distratou, vamos compreender que ela estava no tempo dela e vamos seguir em frente na nossa jornada, na busca do melhoramento pessoal e de sermos a cada dia melhores do que o que fomos ontem. Ok, meus irmãos? Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento, agradecendo ao Mestre amigo, que sempre nos ampara, nos acolhe, nos ilumina. Que Ele esteja sempre presente nas nossas casas, nas nossas vidas, no nosso ambiente de trabalho, que nós possamos ouvir a voz da nossa consciência quando nos diz para refazer o caminho, que nós tenhamos a humildade de nos compreendermos, de nos entendermos e de nos colocarmos a serviço, hoje e sempre. Que assim seja.